Olá, queridos! Meu nome é Karina Palatnik e hoje eu vou falar para vocês como escolher o melhor probiótico para você. Mas não é qualquer probiótico que eu posso tomar, não é qualquer probiótico que você pode tomar. Então tem que ser a quantidade certa e a qualidade certa para o que você precisa. E então algumas coisas que você tem que pensar quando você vai comprar o seu probiótico. E hoje eu vou explicar para você e tirar todas as suas dúvidas como escolher o melhor probiótico para você. Tem algumas coisas que você tem que levar em consideração quando você vai comprar um probiótico, ok? Que talvez você não soubesse. Então vou explicar para vocês algumas coisas que eu acho importante que você conheça e saiba, tá? Primeira coisa que você tem que se preocupar é a temperatura. Se você vai poder transportar, como é que você vai transportar esse probiótico? Como é que esse probiótico vai chegar até você? É a primeira coisa que você tem que se perguntar. Porque tem alguns probióticos que são micro-organismos vivos, né, gente? Então, probióticos são compostos de micro-organismos vivos. Se eles são compostos de micro-organismos vivos, tem alguns que morrem dependendo da temperatura. Então, se tem alguns que não resistem a temperaturas muito altas, então eles têm que ser mantidos em geladeira. Normalmente, isso está escrito na embalagem do probiótico que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, que é da Garden of Life, é um que eu gosto muito, tá? E esse aqui, ele diz que tem que ser mantido em geladeira. Então, você tem que pensar, como que eu vou transportar esse probiótico? Eu vou ter que dirigir para levar? Eu vou tomar durante uma viagem? Vai ficar várias vezes fora da geladeira? Ou é só um transporte rápido até minha casa? Eu vou poder manter isso no gelo? Porque normalmente esses probióticos que precisam ser mantidos gelados, eles aguentam até 2 horas fora do gelo, né? Depois disso eles perdem a qualidade e aí você vai estar tomando um pó, vai estar tomando ar, não vai fazer nenhum efeito para você, ok? Então, isso é uma coisa que você tem que pensar. Por exemplo, dessa mesma marca, esse aqui, esse probiótico aqui, da Garden of Life, pode ser mantido fora da geladeira, e esse aqui pode ser mantido fora da geladeira, e aquele tem que ser mantido dentro da geladeira, porque senão ele perde as qualidades. Esse aqui tem 100 bilhões, tá? E ele pode ser mantido fora da geladeira. Mas cada um tem a sua qualidade, cada um tem sua composição, então é importante você saber para que você quer, né? Como é que você vai escolher isso? Mas a gente tem que pensar também, além da temperatura, eu, por exemplo, já transportei até no avião. Então, como é que eu faço? Eu deixo dentro da geladeira, tá? Porque eu trago às vezes de Miami, então como é que eu faço? Eu deixo dentro da geladeira, eu coloco num saquinho com gelo, vai na minha mão, e aí quando eu chego dentro do avião, eu peço para colocar da geladeirinha do avião, ok? E aí quando eu desembarco, até chegar em casa dá tempo, eu peço para botar um pouquinho de gelo e até chegar em casa eu consigo transportar no gelo. Mas se eu vou consumir ele durante o dia, que eu tenho que levar na bolsa ou que eu vou levar para outra viagem, não vale a pena. Eu tenho que comprar um que resista à temperatura ambiente, ok? Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Segundo ponto que você tem que levar em consideração, a quantidade de cepas. O que são a quantidade de cepas? Deixa eu mostrar para vocês. É a quantidade de bactérias, de variedade de bactérias que você tem dentro do probiótico. Por que é importante se preocupar com isso? Eu já contei um pouquinho em outros vídeos, se você quiser dar uma olhadinha lá, porque eu explico que, para dar uma retomada, que o seu intestino é como se fosse a floresta amazônica. Tá? Então imagina, a floresta amazônica tem uma variedade imensa de plantas, de flores, enfim. São micro-organismos também, são organismos vivos que estão lá florestando lá na floresta amazônica. O seu intestino é a mesma coisa. Ele não tem só uma espécie, ele tem várias espécies de micro-organismos vivos, que é a sua microbiota, ok? Então, quanto mais espécies, mais saudável tá o seu intestino. Então, é importante você saber quantas espécies tem no seu probiótico. Nesse aqui tem muitas espécies, tem 34 espécies de
cepas, são cepas, né? Cepas de bactérias boas, que são os probióticos. Esse outro, por exemplo, só tem uma cepa, mas esse é o único, por exemplo, ele só tem uma cepa, mas ele é o único que resiste a antibióticos, tá? É um dos poucos que aguenta quando você está tomando antibiótico. Então, esse aqui é uma indicação para probiótico. Por isso que eu digo para vocês que a outra coisa que você tem que se preocupar é se ele é adequado para você. Então, por exemplo, eu não posso tomar qualquer um? Não, porque você tem que saber, na verdade, quais são as sementinhas que estão faltando no seu intestino, quais são as cepas que estão em falta no seu intestino. Não são todas que estão em falta, ok? Então, hoje, como é que eu vou saber isso? Você sabia que hoje em dia já tem exames específicos que identificam a sua microbiota? Quais são os lactobacilos que estão faltando, quais são os micro-organismos vivos que estão em falta, que estão em déficit na sua microbiota intestinal, sabia disso? Pois é, já tem. E aí você consegue comprar um probiótico de acordo com a sua necessidade, ok? Beleza? Então, isso é uma coisa bem específica, assim, para quem tá com problema sério, isso é importante também, ok? Outra coisa que a gente precisa se preocupar é se esses probióticos, que além da temperatura, além da variedade de cepas, a gente tem que se preocupar se esses micro-organismos vão chegar vivos no seu intestino, ou seja, é o terceiro passo que você tem que se preocupar, se eles vão chegar vivos no seu intestino. E como é que eu sei disso? Se eles foram testados em laboratório. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como você sabe? No verso ou no rótulo vai estar escrito, tem uns numerinhos e umas letras do lado de cada espécie de lactobacilo. Você está conseguindo ver aí? Então, esses numerinhos e essas letras indicam que eles foram testados em laboratório e que eles chegam vivos ao seu intestino. Se não tiver isso, significa que você está tomando vento. Por quê? Porque no processo digestivo, você bota um monte de enzimas, o seu corpo produz tem que produzir um monte de enzimas para digerir os alimentos, certo? E essas enzimas são ácidos fortes que digerem carne, enfim, os alimentos que você come. Ou, enfim, qualquer alimento. Mas esses micro-organismos são vivos e eles são suscetíveis a essas enzimas também. Então, muitas vezes, o seu próprio corpo, as suas próprias enzimas, eliminam os probióticos, eles matam os probióticos no processo digestivo, tá? Então, isso é importante, que ele tenha sido testado em laboratório, aquele lá que eu mostrei para vocês, e nesse aqui, por exemplo, também você consegue ver do ladinho o número e a letrinha, ou seja, a cepa, de que esses foram testados em laboratório. Beleza? Outra coisa também, quando eu falei sobre o tipo de probiótico, se é de acordo com a sua necessidade, porque, por exemplo, eu tenho também probióticos para a parte superior do corpo, porque nós temos um microbioma na nossa boca também, nessa região também. Então, esse é um probiótico oral, aqui tem outro também, esses são probióticos para essa parte de cima do nosso corpo, não só para o intestino, porque a candidíase oral serve para candidíase oral, para quem tem muita sinusite, dor de ouvido, rinite alérgica, nossa microbiota oral também é importante ser mantida. Então, tem probióticos específicos para isso, então você não engole, você deixa ele diluir na boca, tá? Quanto mais tempo ele ficar na sua boca, melhor, tá? Então, eles também têm do lado a letrinha e o número, tá? Esse é específico para boca, tá? Também tem do lado essas letrinhas. E por último, a quantidade. Então, esse aqui, por exemplo, a quantidade
de sementes, não só a variedade, mas a quantidade. Não adianta você jogar uma semente na floresta amazônica, nem que seja de uma espécie muito boa, uma semente de pinheiro não vai florestar nada. Então você tem que ter bastante sementes. Esse aqui, por exemplo, tem 100 bilhões. Então esse tem uma variedade grande e uma quantidade de sementinhas grande. Eu estou explicando numa linguagem que você possa entender, ok? Então, basicamente é isso. Então, só pra gente relembrar, tá? Então, os 4 pontos importantes que você tem que lembrar. A temperatura, como é que você vai transportar e onde é que você vai tomar esse probiótico. Então, porque tem alguns que se não forem conservados em gelo ou em geladeira, eles perdem as qualidades. Eu mantenho todos os meus na geladeira, independente, porque sempre preserva mais a qualidade. Mas tem alguns que pode deixar fora, ok? Número 2, a quantidade de cepas. Quanto mais variedade de sementinhas, de lactobacilos você tiver, melhor para você. Obviamente, sabendo o que você quer, o que você necessita de fato, beleza? Outra coisa, se eles foram testados em laboratório, como você sabe disso, olhando aquelas letrinhas, aqueles números, para saber se eles realmente foram testados, se eles chegam vivos no seu intestino, ok? Para poder reflorestar. E por último, o volume de sementes. Qual é a quantidade? 5 bilhões, 10 bilhões, 100 bilhões, não adianta a pouca quantidade, porque não vai adiantar nada. O seu intestino é muito grande e tem muita quantidade de bactérias boas e ruins, ok? Então elas têm que estar em equilíbrio. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Eu vou ter o maior prazer de te responder. E outra coisa, se você tiver alguma dúvida dos probióticos, do rótulo, enfim, dos nomes, dá uma olhadinha no meu blog, porque lá eu explico tudo. Eu tenho vários posts explicando com foto, frente e verso de todos esses probióticos, explicando para cada um como cada um deles funciona. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais detalhes, dá uma olhadinha no meu blog, que lá eu explico tudo direitinho, tá bom? Assina o meu canal e um beijo grande para você.